O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dei-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e um poço fundo, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: vai chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é o seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar o Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu, que estou falando com você. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. E a igreja canta: neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Céus e terra estão cantando, celebrando teu louvor. Neste dia, Maria, nós te damos nosso amor. Ó Imaculada Conceição do Morro, ajuda-nos a sermos homens e mulheres do diálogo. Dileto Padre Pedro Luiz, reitor deste santuário, no qual saúdo todos os meus confrades aqui presentes. Querido povo de Deus, devotos e devotas de Nossa Senhora, como é bom estar nesse lugar, fazer a experiência de subir o morro e aqui encontrar a Virgem Imaculada Conceição é uma experiência de fé. Estar aos seus pés e poder sentir a sua proteção de mãe, que nos acolhe como filhos, renova em nós o desejo de seguir seu Filho Jesus. Desperta-nos para um encontro, provoca-nos para um diálogo. É sobre esse encontro, é sobre esse diálogo que hoje quero meditar com vocês. Um diálogo, meus irmãos e irmãs, que nasce da escuta e que gera comunhão. E quem nos ensina esse jeito de ser é o próprio Jesus, que anunciou o reino de Deus dialogando com todo tipo e categoria de pessoas de seu tempo, com os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os publicanos, os doutos e os simples, os pecadores. Há uma mulher samaritana, como acabamos de ouvir. Ele revelou que na escuta e no diálogo, o dom de Deus e sua própria identidade. Abriu para aquela pobre mulher o mistério de sua comunhão com o Pai e da abundante plenitude que emana dessa comunhão com o Filho. A sua divina escuta ao coração humano abre esse coração para acolher a plenitude do amor e a alegria da vida. Nada se perde com o diálogo, sempre se ganha. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje, o capítulo 4 do Evangelho de João, narra para nós um encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Muito mais do que encontro, esta epifania acontece na terra daquela mulher, na Samaria. Jesus é quem se desloca de sua terra, de seus limites, de seu chão e atravessa a terra estrangeira. Ele deixa a Judeia e volta para a Galileia. Nesse trajeto, meus irmãos e irmãs, o evangelista diz o óbvio para aquela comunidade que ali vive. O caminho já é conhecido, mas o texto faz questão de afirmar novamente. Dizer o óbvio provoca a nossa atenção. Dizer que era necessário passar pela Samaria provoca no ouvinte a possibilidade de pensar por que se está dizendo o que já é conhecido. Nesse caso, a intenção remonta-nos a um conflito antigo entre
os judeus e os samaritanos. O conflito ali existente é de origem étnico-religiosa, com consequências sociais e políticas. No Antigo Testamento, nós recebemos a informação histórica sobre as causas deste conflito. As pessoas samaritanas são remanescentes de um processo de colonização, que trazia pessoas de outras regiões colonizadas e as misturava com as que habitavam naquele local. Tal processo gerou naquela sociedade reações de desprezo e rivalidade entre aquelas pessoas que se consideravam legítimos filhos de Israel e aqueles que eram misturados. A carga histórica dessa rivalidade e desse conflito está presente na memória das pessoas, que guarda o relato de Jesus com a samaritana como um grande testemunho de fé. A afirmação de que para chegar até o seu destino, até Jerusalém, Jesus precisa passar pela Samaria, desencadeia estas lembranças na memória daquele povo. Neste contexto de conflito, o encontro e o diálogo de Jesus o diálogo de Jesus e a samaritana rompem barreiras. Ela é mulher, é samaritana. Sua condição de gênero impede que se converse com um homem no lugar público e especialmente perto de um poço. Que no imaginário daquelas pessoas, o poço é um lugar mítico, simbólico da erótica, do relacionamento amoroso. O início da conversa entre Jesus e a samaritana explicita esse conflito. Não há em nenhum momento a pretensão de esconder. Apesar das rivalidades, os dois querem conversar. Talvez seja por isso, talvez seja por este conflito que o diálogo acontece. As barreiras entre as pessoas escolhidas e as pessoas estrangeiras sofrem abalos com a postura de Jesus e daquela mulher. Os desencontros, meus irmãos e irmãs, e as situações de conflitos são parte constitutiva de nossas vidas. Importa para nós tomá-los em conta, enfrentá-los sem medo, com coragem e com disposição, como fez Jesus. Os conflitos devem ser encarados por nós, cristãos, como um processo pedagógico, como momentos de crise que nos proporcionam paradas necessárias para as mudanças. No entanto, nós sabemos que não somos educados para enfrentar conflitos. Somos ensinados a harmonizar, a pacificar. Mas sabemos que esta pacificação só será efetiva na medida em que as situações de conflitos possam ser debatidas abertamente, sem medo. Quando nós olhamos para este encontro de Jesus com a samaritana, nós aprendemos como lidar com os desencontros. É interessante que os discípulos querem que Jesus coma e vá embora. Ele, porém, tem sede e quer água. Quando eles voltam, admiram-se porque ele está falando com uma mulher. E parece que o autor do texto, do evangelho de hoje, também se admira com a inversão de ministérios. Quem deveria anunciar Jesus foi a cidade, buscar satisfazer simplesmente as necessidades do próprio corpo. E o texto apresenta e até elogia, no final, a mulher, que gasta tempo com Jesus, dialoga em pé de igualdade com ele, e depois, transformada,
pela relação estabelecida, vai à cidade, anunciar o mestre e as coisas que ele havia falado. Aquela mulher vai além dela mesma. Meus irmãos e irmãs, a narrativa deste encontro desenvolve para nós uma liturgia. A memória registrada por escrito pode servir para nós como itinerário espiritual. Acontece a acolhida, uma confissão, o louvor, a conversão e o testemunho. A trajetória percorrida neste encontro-diálogo pode esquentar e deve esquentar os nossos corações, renovar as nossas forças e sustentar, sobretudo, as nossas utopias. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente no santuário nessa noite, você que nos acompanha de casa, no nosso caminho para Jerusalém, passemos pela Samaria e tenhamos as mesmas atitudes de Jesus e da samaritana. Não nos apeguemos àquilo que nos separa. Dialoguemos, pois o diálogo permite que as pessoas se conheçam. O diálogo permite que nós compreendamos reciprocamente as suas exigências. Dialogar trata-se de um sinal de respeito, que coloca as pessoas numa atitude de escuta, na condição de perceber os melhores aspectos dos seus interlocutores. Tenham a certeza, meus irmãos e irmãs, dialogar é uma expressão de caridade. Vamos dizer juntos? Dialogar é uma expressão de caridade. Repitam de novo. Dialogar é uma expressão que, sem ignorar as diferenças, procura o bem comum. O diálogo, meus irmãos e irmãs, convida-nos a nos colocar diante do outro e vê-lo como dom de Deus, que nos interpela e nos pede para ser reconhecido. Eis aqui o nosso grande desafio: olhar para o irmão e ver nele a pessoa de Cristo. Como estamos refletindo na festa deste ano, em Cristo somos todos irmãos. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, não encontramos os irmãos, embora vivamos ao seu lado. Sobretudo, quando fazemos prevalecer a nossa posição sobre o outro. Não dialogamos quando não escutamos o suficiente. Ou temos a tendência de interromper o outro para demonstrar que temos razão. Aqui, meus irmãos e irmãs, prestemos bastante atenção. Nós corremos um grande risco de termos a síndrome de Babel. O que é isso, padre? Não escutar o que o outro diz e acreditar que eu sei o que o outro pensa e o que vai dizer. Isso na vida do cristão é uma praga. Isso na vida do cristão exclui o diálogo. Porque nós já sabemos de tudo. Nós já sabemos o que o outro pensa, o que o outro vai falar. Não buscamos estabelecer uma conversa. Para não cairmos nesta síndrome, ouçamos o que o Papa Francisco nos diz. O verdadeiro diálogo requer momentos de silêncio. Digamos juntos: o verdadeiro diálogo requer momentos de silêncio, nos quais, meus irmãos e irmãs, se percebe o dom extraordinário da presença de Deus no irmão. Dialogar, nos diz Francisco, ajuda as pessoas a humanizar as relações
e a superar as incompreensões. Ah, meus irmãos e irmãs, há tanta necessidade de diálogo no mundo. Há tanta necessidade de conversarmos. Há tanta necessidade de diálogo nas nossas famílias. E como se resolveriam os problemas facilmente se houvesse escuta recíproca? Meus irmãos e irmãs, o diálogo derruba os muros das divisões. O diálogo derruba o muro das incompreensões. O diálogo cria pontes. Não permite que ninguém se isole. Não permite que ninguém seja uma pequena ilha. Portanto, meus irmãos e irmãs, neste 5º dia da novena, aos pés da Imaculada Conceição de Maria, a Virgem, a Rainha deste morro, supliquemos. Ó Mãe, Imaculada Conceição, ajuda-nos a sermos homens e mulheres do diálogo. Busquemos, irmãos e irmãs, dialogar. Busquemos criar pontes de comunicação entre os irmãos. Não sejamos muros que dividem e separem. Sejamos todos irmãos. Amém.